estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos para prevenir e coibir a violência nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus protocolos adicionais, da Resolução nº 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e de outros diplomas internacionais, e estabelece medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência. Artigo 2º. A criança e o adolescente gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas a proteção integral e as oportunidades e facilidades para viver sem violência e preservar sua saúde física e mental, e seu desenvolvimento moral, intelectual e social, e gozam de direitos específicos à sua condição de vítima ou testemunha. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios desenvolveram políticas integradas e coordenadas que visem a garantir os direitos humanos da criança e do adolescente, no âmbito das relações domésticas, familiares e sociais, para resguardá-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e opressão. Artigo 3º. Na aplicação e interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares da criança e do adolescente, como pessoas em desenvolvimento, às quais o Estado, a família e a sociedade devem assegurar a fruição dos direitos fundamentais com absoluta prioridade. Parágrafo único. A aplicação desta lei é facultada para as vítimas e testemunhas de violência entre 18 e 21 anos, conforme disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência. Inciso 1. Violência física, entendida como a ação infligida à criança ou adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal, ou que lhe cause sofrimento físico. Inciso 2. Violência psicológica. Alínea A. Qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática bullying que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional. A linha B, o ato de alienação parental, assim entendido como interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este. A linha C. Qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente direta ou indiretamente a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha. Inciso 3. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal, ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda. A linha A. Abuso sexual,
entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro. A linha B, exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico. A linha C, tráfico de pessoas, entendido como recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rápido, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos previstos na legislação. Inciso 4. Violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar vitimização. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, a criança e o adolescente serão ouvidos sobre a situação de violência por meio de escuta especializada e depoimento especial. Parágrafo 2º. Os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça adotarão os procedimentos necessários por ocasião da revelação espontânea da violência. Parágrafo 3º. Na hipótese de revelação espontânea da violência, a criança e o adolescente serão chamados a confirmar os fatos na forma especificada no parágrafo 1º deste artigo, salvo em caso de intervenções de saúde. Parágrafo 4º. O não cumprimento do disposto nesta lei implicará a aplicação das sanções previstas na Lei 8.069. Título 2 dos Direitos e Garantias. Artigo 5. A aplicação desta lei, sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas demais normas nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e do adolescente, terá como base, entre outros, os direitos a garantias fundamentais da criança e do adolescente. A linha inciso 1. Receber prioridade absoluta e ter considerada a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Inciso 2. Receber tratamento digno e abrangente. Inciso 3. Ter a intimidade e as condições pessoais protegidas quando vítima ou testemunha de violência. Inciso 4. Ser protegido contra qualquer tipo de discriminação, independentemente de classe, sexo, raça, etnia, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, nacionalidade, procedência regional, regularidade migratória, deficiência ou qualquer outra condição sua, de seus pais ou de seus representantes legais. Inciso 5. Receber informação adequada à sua etapa de desenvolvimento sobre direitos, inclusive sociais, serviços disponíveis, representação jurídica, medidas de proteção, reparação de danos e qualquer procedimento a que seja submetido. Inciso 6. Ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim como permanecer em silêncio. Inciso 7. Receber assistência qualificada jurídica e psicossocial, especializada que facilite a sua participação e o resguarde contra comportamento inadequado, adotado pelos demais órgãos atuantes no processo. Inciso 8. Ser resguardado e protegido de sofrimento, com direito a apoio, planejamento de sua participação, prioridade na tramitação do processo, celeridade processual, idoneidade do atendimento e limitação das intervenções. Inciso 9. Ser ouvido em horário que lhe for mais adequado e conveniente, sempre que possível. Inciso 10. Ter segurança, com avaliação contínua
sobre possibilidades de intimidação, ameaça e outras formas de violência. Inciso 11. Ser assistido por profissional capacitado e conhecer os profissionais que participam dos procedimentos de escuta especializada e depoimento especial. Inciso 12. Ser reparado quando seus direitos forem violados. Inciso 13. Conviver em família e em comunidade. Inciso 14. Ter as informações prestadas, tratadas confidencialmente, sendo vedada a utilização ou o repasse a terceiro das declarações feitas pela criança e pelo adolescente vítima, salvo para os fins de assistência à saúde e de persecução penal. Inciso 15. Prestar declarações em formato adaptado à criança e ao adolescente, com deficiência ou em idioma diverso do português. Parágrafo único. O planejamento referido no inciso 8, no caso de depoimento especial, será realizado entre os profissionais especializados e o juízo. Artigo 6º. A criança e o adolescente, vítima ou testemunha de violência, têm direito a pleitear, por meio de seu representante legal, medidas protetivas contra o autor da violência. Parágrafo único. Os casos omissos nesta lei serão interpretados à luz do disposto na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Da escuta especializada e do depoimento especial. Artigo 7º. Escuta especializada é o procedimento de entrevistas sobre situação de violência com a criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Artigo 8º. Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária. Artigo 9. A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento. Artigo 10. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico, que garantam a privacidade da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Artigo 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. Parágrafo 1º. O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova. Inciso 1. Quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 anos. Inciso 2. Em caso de violência sexual. Parágrafo 2º. Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal. Artigo 12. O depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento. Inciso 1. Os profissionais especializados esclarecerão a criança ou o adolescente sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os procedimentos a serem adotados e planejando sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou de outras peças processuais. Inciso 2. É assegurada à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre a situação de violência, podendo o profissional especializado intervir quando necessário, utilizando técnicas que permitam a elucidação dos fatos. Inciso 3. No curso do processo judicial, o depoimento especial será transmitido em tempo real para a sala de audiência, preservado o sigilo. Inciso 4. Fim do procedimento previsto no inciso 2 deste artigo, o juiz, após consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes técnicos, avaliará
a pertinência de perguntas complementares organizadas em bloco. Inciso 5. O profissional especializado poderá adaptar as perguntas à linguagem de melhor compreensão da criança ou do adolescente. Inciso 6. O depoimento especial será gravado em áudio e vídeo. Parágrafo 1º. A vítima ou testemunha de violência é garantido o direito de prestar depoimento diretamente ao juiz, se assim o entender. Parágrafo 2º. O juiz tomará todas as medidas apropriadas para a preservação da intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha. Parágrafo 3º. O profissional especializado comunicará ao juiz se verificar que a presença na sala de audiência do autor da violência pode prejudicar o depoimento especial ou colocar o depoente em situação de risco, caso em que, fazendo constar em termo, será autorizado o afastamento do imputado. Parágrafo 4º. Nas hipóteses em que houver risco à vida ou à integridade física da vítima ou testemunha, o juiz tomará as medidas de proteção cabíveis, inclusive a restrição do disposto nos incisos 3 e 6 deste artigo. Parágrafo 5. As condições de preservação e de segurança da mídia relativa ao depoimento da criança ou do adolescente serão objeto de regulamentação, de forma a garantir o direito à intimidade, à privacidade da vítima ou testemunha. Parágrafo 6. O depoimento especial tramitará em segredo de justiça. Título 4. Da integração das políticas de atendimento. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 13. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra a criança ou adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao Conselho Tutelar ou autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão imediatamente o Ministério Público. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão promover periodicamente campanhas de conscientização da sociedade, promovendo a identificação das violações de direitos e garantias de criança e adolescentes e a divulgação dos serviços de proteção e dos fluxos de atendimento, como forma de evitar a violência institucional. Artigo 14. As políticas implementadas nos sistemas de justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao acolhimento e ao atendimento integral das vítimas de violência. Parágrafo 1º. As ações de que trata o caput observarão as seguintes diretrizes. Inciso 1. Abrangência e integralidade, devendo comportar avaliação e atenção de todas as necessidades da vítima decorrentes da ofensa sofrida. Inciso 2. Capacitação interdisciplinar continuada, preferencialmente conjunta dos profissionais. Inciso 3. Estabelecimento de mecanismos de informação, referência, contra-referência e monitoramento. Inciso 4. Planejamento coordenado do atendimento e do acompanhamento, respeitadas as especificidades da vítima ou testemunha e de suas famílias. Inciso 5. Celeridade do atendimento, que deve ser realizado imediatamente ou tão logo quanto possível após a revelação da violência. Inciso 6. Priorização do atendimento em razão da idade ou de eventual prejuízo ao desenvolvimento psicossocial, garantida a intervenção preventiva. Inciso 7. Mínima intervenção dos profissionais envolvidos. Inciso 8. Monitoramento e avaliação periódica das políticas de atendimento. Parágrafo 2º. Nos casos de violência sexual, cabe ao responsável da rede de proteção garantir a urgência e a celeridade necessárias ao atendimento de saúde e à produção probatória, preservada a confidencialidade. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar serviços de atendimento, de ouvidoria,
ou de resposta, pelos meios de comunicação disponíveis, integrados às redes de proteção para receber denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. Parágrafo único. As denúncias recebidas serão encaminhadas, inciso 1, à autoridade policial do local dos fatos para apuração. Inciso 2, ao Conselho Tutelar, para aplicação de medidas de proteção. Inciso 3, ao Ministério Público, nos casos que forem de sua atribuição específica. Artigo 16. O poder público poderá criar programas, serviços ou equipamentos que proporcionem atenção e atendimento integral e interinstitucional às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, compostos por equipes multidisciplinares especializadas. Parágrafo único. Os programas, serviços ou equipamentos públicos poderão contar com delegacias especializadas, serviços de saúde, perícia médico-legal, serviços socioassistenciais, varas especializadas, Ministério Público e Defensoria Pública, entre outros possíveis de integração, e deverão estabelecer parcerias em caso de indisponibilidade de serviços de atendimento. Capítulo 2 da Saúde. Artigo 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, serviços para atenção integral à criança e ao adolescente em situação de violência, de forma a garantir o atendimento acolhedor. Artigo 18. A coleta, guarda provisória e preservação de material com vestígios de violência serão realizadas pelo Instituto Médico Legal ou por serviço credenciado do sistema de saúde mais próximo, que entregará o material para perícia imediata, observado o disposto no artigo 5 desta lei. Capítulo 3 da Assistência Social. Artigo 19. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, os seguintes procedimentos. Inciso 1. Elaboração de plano individual e familiar de atendimento, valorizando a participação da criança e do adolescente, e sempre que possível, a preservação dos vínculos familiares. Inciso 2. Atenção à vulnerabilidade indireta dos demais membros da família decorrente de situação de violência e solicitação, quando necessário, aos órgãos competentes, de inclusão da vítima ou testemunha e de suas famílias nas políticas, programas e serviços existentes. Inciso 3. A avaliação e a atenção às situações de intimidação, ameaça, constrangimento ou discriminação decorrentes da vitimização, inclusive durante o trâmite do processo judicial, as quais deverão ser comunicadas imediatamente à autoridade judicial para a tomada de providências. Inciso 4. Representação ao Ministério Público nos casos de falta de responsável legal com capacidade protetiva em razão da situação da violência para a colocação da criança ou do adolescente sob os cuidados da família extensa, da família substituta ou de serviço de acolhimento familiar ou em sua falta institucional. Capítulo 4 da Segurança Pública. Artigo 20. O poder público poderá criar delegacias especializadas no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Parágrafo 1º. Na elaboração de suas propostas orçamentárias, as unidades da Federação alocarão recursos para a manutenção de equipes multidisciplinares destinadas a assessorar as delegacias especializadas. Parágrafo 2º. Até a criação do órgão previsto no caput deste artigo, a vítima será encaminhada prioritariamente à delegacia especializada em temas de direitos humanos. Parágrafo 3º. A tomada de depoimento especial da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violência, observará o disposto no artigo 14 desta lei. Artigo 21. Constatado que a criança ou adolescente está em risco, a autoridade policial requisitará
a autoridade judicial responsável, em qualquer momento, dos procedimentos de investigação e responsabilização dos suspeitos, as medidas de proteção pertinentes, entre as quais: inciso 1, evitar o contato direto da criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, com o suposto autor da violência. Inciso 2, solicitar o afastamento cautelar do investigado da residência ou local de convivência, em se tratando de pessoa que tenha contato com a criança ou adolescente. Inciso 3, requerer a prisão preventiva do investigado, quando houver suficientes indícios de ameaça à criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência. Inciso 4, solicitar aos órgãos socioassistenciais a inclusão da vítima e de sua família nos atendimentos a que tem direito. Inciso 5, requerer a inclusão da criança ou do adolescente em programa de proteção a vítimas ou testemunhas ameaçadas. Inciso 6, representar ao Ministério Público para que proponha ação cautelar de antecipação de prova, resguardados os pressupostos legais e as garantias previstas no artigo 5º desta lei, sempre que a demora possa causar prejuízo ao desenvolvimento da criança ou do adolescente. Artigo 22. Os órgãos policiais envolvidos envidarão esforços investigativos para que o depoimento especial não seja o único meio de prova para o julgamento do réu. Capítulo 5 da Justiça. Artigo 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão preferencialmente a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. Título 5 dos crimes. Artigo 24. Violar sigilo processual, permitindo que depoimento de criança ou adolescente seja assistido por pessoa estranha ao processo, sem autorização judicial e sem o consentimento do depoente ou de seu representante legal. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Título 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 25. O artigo 208 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 11. Artigo 208, inciso 11. De políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha da violência. Artigo 26. Cabe ao poder público, no prazo máximo de 60 dias, contado da entrada em vigor desta lei, emanar atos normativos necessários à sua efetividade. Artigo 27. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no prazo máximo de 180 dias, contado da entrada em vigor desta lei, estabelecer normas sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, no âmbito das respectivas competências. Artigo 28. Revogam-se o artigo 248 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 29. Esta lei entra em vigor após decorrido um ano de sua publicação oficial.